palavra e não tem compromisso com Deus. Ele tem compromisso com a igreja, tem compromisso com o pastor, tem compromisso com os irmãos, mas não tem compromisso com a palavra e nem com Deus. Tá? E é isso que preocupa. Eu nunca esperava estar à idade adulta, na meia-idade, e pegar na alça de caixões e surgir dúvida: será que está na eternidade? Poxa, mas congregava comigo, tomava ceia, falava línguas estranhas, mas será que está na eternidade? Porque os frutos não são dignos. Eu sempre vou dizer isso porque faz parte da Bíblia. Esses homens chamam muita atenção porque não tem Bíblia, eles estão escrevendo a Bíblia. Mas eram homens íntegros, reto e temente e desviavam do mal. Os crentes hoje não desviam do mal, parece que ama o mal. Tá? Ama o mal. Os crentes hoje parecem só apaixonados pelo mal. Tá? Basta você exibir uma foto que no Face ou na onde for, que é suficiente para a tua mente viajar na maionese e você tecer comentários. Amamos o mal. Esta geração que nós estamos vivendo estão perdendo o temor. O temor é o princípio da sabedoria, tá? O temor é começar a ter os mesmos sentimentos de Deus, odiar o pecado. A grande prerrogativa das nossas vidas, igreja. Olha que coisa interessante dentro da teologia bíblica, tá? Como servir a Deus é fácil e difícil ao mesmo tempo. A árvore do bem e do mal estava colocada onde? No jardim. Tinha cerca elétrica, tinha muro, tinha ali anjos em teofania com a espada. Não. O que tinha que guardava a árvore do bem e do mal? Que guardava? Nada guardava ela. Nada guardava ela. Estava ali, né? Não tinha nenhuma cerca, nem uma vala. Não. A única coisa que guardava aquela árvore era a obediência. A única coisa que guarde a tua vida é a obediência. Se você não tiver obediência à palavra, a linha tênue da obediência, ela é muito fragilizada se você não tiver conhecimento da palavra. Porque a sensação de se tornar Deus, todos nós aqui somos deuses. Pastor, isso é heresia. Não é heresia. Abram suas Bíblias lá no Salmo de número 80 e... Oh, Jesus. Deus está no meio dos deuses. Acha esse termo aí na internet, por favor. Salmo de número 87. Por favor. Não, 86. Não, 87. 82. É 82? Verso? Hã? Hã? 82 e 1. Isso? Coloca 82 e 1. Vamos lá. Deus está na congregação dos poderosos, julgando no meio dos... Quem são esses? O salmista está compondo esse salmo. Quem são esses deuses? Somos nós. A partir do momento, tá, que o homem teve acesso ao bem e ao mal, temos o senso de julgar. E com esse senso, o 6 também vai dizer, coloca o 6 também, por favor. É 1 e o 6. Ó. E eu disse, vós sois o quê? E todos vós, filho do... Quem está dizendo que nós somos deuses? Peraí, vamos lá. Quem está dizendo que nós somos deuses? A palavra que está dizendo. Deus usa a vida do salmista para compor esse salmo e dizer, olha, ó, eu disse, vós sois Deus e todos vós sois filhos do Altíssimo.
Pastor, isso é heresia. Nunca ninguém falou para mim que eu sou um Deus. Obviamente com um D minúsculo. Somos. Por isso que somos dono dos nossos atos. Por isso que somos responsáveis por nós. Por isso que iremos dar conta de todos o que fizemos aqui na terra, naquele dia. Tá? Pode ser, ó. Vamos falar de Hitler de novo. A história diz que esse homem nunca se curvou. Esse homem nunca se dobrou. Naquele dia, o universo verá um homem se ajoelhando na frente do Todo-Poderoso. Sabe por quê? Todos nós somos deuses. E todos nós iremos prestar conta a um Deus. Então por isso que não tinha nada cercando a árvore da vida, a árvore da ciência do bem. Quando Eva a tocou, se tornou uma deusa. Adão tocou, se tornou um Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer isso? Você tem capacidade de discernir o bem do mal. Mas isso, graças a Deus, Deus colocou quem? 2 querubins, não foi nenhum, dois querubins. Qual a função dos querubins? Levar a glória de Deus. Se Deus não fizesse isso, você seria eterno. Aí estava lascado. Porque o que acontece? A mesma punição para Satanás era para a sua. Satanás é eterno. Estava lascado. Não tinha. Acabou. Agora, sendo Deus, ciente do bem e do mal, se comesse do fruto da vida eterna, ia viver eternamente. Lascou. Acabou. Não tinha perdão, não tinha nada. Acabou. Sim, antes do pecado, Adão é eterno, Eva era eterno. Graças ao bom Deus. Ali eu já vejo o amor de Deus colocar 2 seres angelicais com a espada fora da bainha, porque se esses caras virem, eu vou passar, porque senão eu e você seríamos eterno. Jesus. Igreja, no estado eterno, Lúcifer pecou, teve perdão? Não, porque pecou no estado eterno. Eu e você temos perdão? Temos, porque pecamos no estado matéria. Ninguém deu glória a Deus, mas tudo bem, vai. Louvado seja Deus em relação a isso. Eu vejo amor de Deus em tudo, igreja. Então vamos lá, voltar para a teologia da prosperidade, que é uma ferramenta usada por Satanás para promover o governo do anticristo, porque quando toda esta geração que busca o sucesso profissional, completude, satisfação financeira, virá o Deus deles, o rei deles, e lhe dará exatamente o que eles querem, a marca da besta, que é o símbolo, né, do status do ser humano daquela época. É o símbolo do status do ser humano. Vamos lá? Qual é o símbolo do status de um ser humano hoje que tem uma conta gorda bancária, tem uma situação financeira? É um cartão black. É um cartão black. Tá? A marca da besta, que todos nós olhamos, oh meu Deus, nada. Não, é um cartão black. Pastor, isso é heresia? Não, não é heresia. Você terá livre acesso. Econômico, político, se você tiver a marca da besta. Se você não tiver a marca da besta, você está lascado 2 vezes, porque não foi no arrebatamento e agora vai ter que pagar com a própria vida, sem a ajuda do Espírito Santo para te consolar. Aí tu está lascado 2 vezes. Entendeu? Vai sentir todo o remorso, toda a culpa de não ter sido arrebatado, por não ter dado ouvido, por não ter mais ido à igreja, por não ter mais orado mais, por não ter buscado mais, por não ter se humilhado mais, por não ter levado uma vida de santidade e dependência de Deus. Então quando o arrebatamento acontecer e você ficar, o remorso será grande. Haverá crentes se suicidando,
Porque o remorso, e outra coisa, nesse exato momento o Espírito Santo como consolador, entenda bem essa função, ele veio no dia do Pentecostes como consolador. Eu vou ao Pai, mas mandarei um igual a mim, outro para consolar, para confortar, para ajudar. E quando ele levará a noiva até Cristo, a função mais de consolador ele não estará mais. Então um grande remorso, uma grande depressão, vai pegar um horror de crente. Vão tentar tirar a vida. Está vendo como não dá para falar isso no domingo e nem na quinta-feira? É em culto de terça e domingo, para poder alertar. Pastor, isso está gerando medo. Não. Não pode gerar medo, tem temor. Você pode dizer, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Estão esperando esse dia? Estão olhando para Cristo? Ou estão olhando para A, B, C, D, F, G, H? Então vamos lá. Se não sairmos da ignorância, vamos continuar ungindo água que nós bebemos, ungindo tijolos de casa, ungindo as crianças de dia e de noite. Continuaremos fazendo atos proféticos, dando volta em volta das muralhas de Jericó. Continuaremos uma heresia, carregando arca. Continuaremos cultuando sal, rosa, pão, água. Continuaremos a achar que Deus deve nos enriquecer, que é a vontade de Deus. Ninguém ficar doente, que a vontade de Deus é felicidade plena, absoluta na terra. E para isso acontecer, é só determinar no nome dele. É o que a teologia da prosperidade prega. É o que enche igreja. É a fé natural. Preste bem atenção. Isso é muito importante, o que eu vou dizer. Qualquer homem dado a governar, a ter empresa, a ser empresário, ele tem a fé natural. Ele acredita que ele vai fazer aquele negócio e vai dar certo. É tanto que a fé dele é naquilo. Se ele perder aquilo, ele até tira a vida. Qualquer um de nós temos essa fé natural. Qualquer um de nós temos essa fé natural. Só que o que acontece? A ideologia que nós fomos programados, aonde já fomos programados para fazer aquilo, aquela batidinha. Não usamos a fé natural. E tampouco usamos a fé espiritual, que é a fé em Cristo. Não cremos. Porque se nós crêssemos, Deus precisa falar 100.000 vezes para poder gerar um ato de fé seu. Depois que ele falou 100.000 vezes. Se não buscarmos o conhecimento, não vamos ver maldade em nada. Vamos pregar sempre o Jesus que ama, o Deus amoroso, que é amoroso e ama sim. Mas não é só amoroso. E não só ama, também odeia, também se ira, também pune e também manda para o inferno. E muitas igrejas já está proibido em pregar a doutrina dizendo que você vai para o inferno. Sabia disso? Outro veneno da apostasia é o ecumenismo. Nós estamos vendo aí um grande cantor que está em declínio, Kleber Lucas. Não é um pastor agora ecumênico. Está sempre aí com... É um pastor ecumênico. Uma hora está com padre, uma hora está com macumbeiro, uma hora está com pai de santo. É um pastor ecumênico. Então, o que a igreja está fazendo? Ela está caminhando a passos largos para o ecumenismo. Ela está dando as mãos ao catolicismo. Ela está dando as mãos ao sabatismo. Ela está dando as mãos, aceitando toda sorte e espécie de adoração de Deus estranho. Estão sendo cultuando no santuário, assim como o profeta Ezequiel escreveu. Quem já leu o livro do profeta Ezequiel, levante a mão. Então vamos lá para o capítulo 8, porque... se é 2 capítulos que chamam a atenção, pastor, não vai ser o 42 da dimensão da Nova Jerusalém? Não. 2 capítulos que chamam a atenção, é o capítulo de número 8 e o capítulo de número 16. Toda vez que eu leio o capítulo 8 e o capítulo 16, trava as 4 rodas. Não, mas pastor, não é o Vale de Ossos Secos? Não é o capítulo 16, não é o Vale de Ossos Secos. Não. É
Leia quando chegar em casa. O capítulo 8 e o capítulo 16, se você não se converte. Põe o capítulo 8, eu vou ler e vou tentar explicar rapidinho, que o meu horário já está dando. Vamos lá entender isso. Vamos voltar no tempo agora. Vamos voltar no ano de no ano de 592. Exatamente é o tempo dessa visão. No ano 592, nós vamos agora para a cidade da Babilônia. Quem é o imperador do mundo é Nabucodonosor. E agora o que acontece? Esse profeta está cativo na Babilônia. Ele foi levado na segunda leva. A primeira leva foi em 605, que foi só a nata das sociedades do palácio. E aí a segunda leva foi em 592, aonde o profeta Ezequiel vai. E nessa leva agora ele está lá, reunido com os anciãos lá na Babilônia. Ele está no café da manhã, como era de costume, eles sentavam para tomar café. A mão de Deus, e sucedeu, pois, que no 6º ano, do 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa e com os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor, Deus caiu sobre mim. Literalmente, o Senhor pegou ele pelos cabelos e arrancou o espírito dele. E levou o espírito dele numa velocidade de 1.600 quilômetros, numa distância, e levou a Jerusalém. O que está acontecendo em Jerusalém? Verso de número. E olhei, eis uma semelhança como um aspecto, era o ser que se apareceu para ele, de fogo, desde o aspecto dos seus lombos até para baixo, era fogo dos seus lombos, e daí para cima, como um aspecto de um resplendor como de âmbar, meio vermelhado, né? E estendeu a mão e tomou-me pelo cabelo da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me à cidade de Jerusalém. Ele está na Babilônia, ele foi para Jerusalém. Tudo isso em visão, em Espírito de Deus. Até que a entrada da porta do pátio, dentro, quem olha para o norte, onde estava assentado o assento da imagem de ciúme, que provocava ciúme. Pastor, o que é isso? Que imagem é essa que provoca ciúme? Todos nós, como nos adoramos outra coisa, provoca ciúme em Deus. Eu idolatro o meu pastor. Eu idolatro o meu filho. Eu idolatro a minha casa. Tudo que você, preste bem atenção, porque isso é sério. E muitos não conhecem a palavra de Deus, tá? Não sabe o que está colocando, tá? A sua veneração, o seu amor, o seu carinho numa pessoa mais que é de Deus. Pastor, quando eu sei que é isso? É quando aquela pessoa pede algo que para o seu bolso financeiramente é sacrifício, e você vai e faz. Quando você coloca isso acima de Deus. A nação judaica, praticamente, a primeira leva foi 1.000 homens e a segunda leva 25.000 homens. Então tinha 26.000 homens, 26.000 pessoas presas lá na Babilônia como cativo. E agora os que ficaram na nação estavam adorando estátuas, estavam adorando deuses, tá? Dentro do templo. E dizia, Deus esqueceu, nós vamos. Aí Deus pega, dizendo, olha, eu vou tirar a minha glória de lá. Se você ler o profeta, todo o capítulo, você vai ver que Deus manda, quando Deus leva o profeta para a nação, ver o que está acontecendo, e aí no santuário ainda está a arca lá, e ele vai tirar a glória de Deus sobre a arca, tá? E quando isso acontece, que é aí, né? É a última leva e o restante é morto, Deus manda anjos com tinteiro e uma prancheta, e você vai, põe um sinal na testa. E eles estão no dia a dia, levantando, trabalhando, cultivando. Quem está na roça está cultivando. Mas há anjo no mundo espiritual passando e ticando a testa deles. Porque a glória de Deus está saindo de Jerusalém. Se não, a glória de Deus não sai de Jerusalém, Nabucodonosor não pode invadir Jerusalém. Quando a pessoa se desvia, não é do dia para a noite. Ele se desvia porque a glória de Deus já foi da vida dele. Ele se afasta das coisas de Deus porque a glória de Deus já foi. Ele não há mais temor. Ele acha que isso não é pecado. Ele já começa a dar vazão à velha natureza. Quando fazia, era normal. Porque a glória de Deus
já foi, está no automático. É a mesma coisa que está acontecendo no capítulo 8. Então, quando eu leio a Bíblia, eu falei, Jesus, ó, vamos lá, o verso 4. E eis que, verso 5 agora, né? Eis que a glória do Deus de Israel estava ali conforme um aspecto que eu tinha visto no vale, que é a visão do capítulo 1, capítulo 2. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava essas imagens de ciúme na entrada. Pastor, que imagem é essa? Coloca o capítulo 14, por favor, verso 14, por gentileza. Vamos lá, direto para essa imagem. E levantou-me a entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estava ali mulheres assentadas chorando por quem? Quem é Tamuz? Rege, quem é Tamuz? Irmã, quem é Tamuz? Vocês estão lendo Bíblia? Eu estou preocupado com a igreja. Eu estou preocupado com a igreja. Hã? Então vamos lá. Vamos ver quem é a mãe desse Tamuz. Abra aí Jeremias capítulo 7, verso de número... Jeremias 7. Jeremias 7, 18, é isso? Vamos lá. Vamos saber quem é a mãe dele para saber quem é. A gente até nas festas pagãs reverencia ele sem saber. Vamos lá, vamos saber quem é esse negócio aí. Vamos saber. Tudo é apostasia. Jeremias, capítulo de número 7, verso 8. Acho que é 8. Não, é 18. Vai no 18, vai no 18. 18. Isso, ela mesmo. 18, 7, 18. A mente ainda está boa. Tá? Os filhos apanham. Preste bem atenção. Preste bem atenção. O profeta Ezequiel e o profeta Jeremias são contemporâneos um do outro. Um está preso lá na Babilônia e o outro está aqui em Jerusalém. A mesma visão que Deus mostra ao profeta Jeremias, pegando ele pelo cabelo, tirando o espírito dele, tá? E leva ele, fica inerte, o corpo dele fica sentado na mesa, debruçado com a cabeça assim, abaixada, a alma dele, o sentimento está dentro do coração, porém o espírito não. O espírito foi tomado por Deus e Deus levou ele lá na Babilônia, lá em Jerusalém. E aí o que acontece? A mesma coisa Deus está mostrando para o profeta Jeremias. Interessante isso, olha. Os filhos apanham a lenha, Deus falando com Jeremias. E os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa, para que fazerem bolo à rainha do céu, e oferecem libações e outras aos outros deuses, para me provocarem a ira. Ao mesmo tempo que Deus está levando o profeta Ezequiel para mostrar, ao mesmo tempo Deus está falando com o profeta Jeremias, que vai destruir a Jerusalém por causa disso. A rainha do céu nada mais é mãe de Tamuz. Tá? Pastor, quem foi Tamuz? Tamuz é filho de Nimrod com a sua própria mãe. A sua própria mãe embebeda tem relações com ele e nasce essa criança chamada Tamuz. Essa criança foi morta, esse rapaz foi morto com 33 anos de idade, foi morto por um animal feroz. Encontraram o corpo dele e depois de 3 dias ele ressuscitou. E aonde esse episódio aconteceu, conta-se a história, tá? Você pode... quem gosta disso, nós não montamos uma biblioteca, mas vocês lembram da literatura Barça? Os mais antigos lembram, né? Tá tudo lá. O que eu estou falando está tudo lá. Está na Bíblia e está lá também, viu? Aí o que acontece? Nasceu um pé de pinheiro, ó, lindo. E aí o que acontece? Quando esse Tamuz ressuscitou, no dia 25 de dezembro. Conhece essa data? Quem não conhece essa data, dia 25 de dezembro? Aí o que acontece, tá? O ritual era diferente. Hoje não, hoje tem mais enfeite. Aí o que acontece? Vamos a partir de hoje adorar o Deus Tamuz, Deus da fertilidade, né? O Deus e aí ele na Grécia ele é Eros, no Egito ele é Órons, em Coríntios ele é esposo de Afrodite, tem vários. Ele aparece em várias culturas, né, com nomes diferentes.
Aí o que acontece? Esse Tammuz que nós acabamos de ler, que Deus levanta, que é uma imagem que está gerando ciúme, e aí a turma estão cultuando ele, e se você ler todo o capítulo, que já está terminando o meu tempo, estão de costa para Deus e adorando o Deus Sol e a imagem de Tammuz. Tammuz nada mais nasce no dia 25 de dezembro, ressuscita. Aonde isso aconteceu, nasceu um pé de pinheiro muito grande, e aí para a veneração dele, tá, quando saía em batalha, matava os seus oponentes e trazia os seus corações e pendurava naquela árvore. E hoje a gente faz uma festinha simbólica, com pé de pinheirinho, boletinha vermelha, e é Natal, a igreja que coloca em cima do púlpito, é Natal, Papai Noel, aquela coisa toda. A minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer que isso é heresia. A minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer que isso é heresia. Só que hoje não é. Hoje os pastores, não pode, se coloca até em público, é bonito. É lindo aquele negócio. Mas é porque esqueceram, deram as costas o livro de Ezequiel. Não sabe quem é Tammuz, não sabe quem é a rainha do céu, não sabe o contexto histórico. Tá? Quer pregar bênção, bênção, bênção. Meu amado, cuidado, vai para o inferno com bênção e tudo. Volta ao estudo que eu quero terminar rapidinho. Senão vou aprofundar no livro de Ezequiel, que a igreja não leu. Jesus, se você quer entender mais dos estudos de terça-feira, leia a Bíblia. Leiam a Bíblia. Inclusive, igreja, para ter mais quórum no culto de terça-feira, eu suspendi o culto de segunda-feira. Está suspenso o culto de segunda-feira, ele só vai acontecer uma vez por mês, na última segunda-feira de cada mês. Eu suspendi para ter quórum. Porque quem vem ontem, a grande maioria que vem ontem, não vem hoje. Tá? Então eu já suspendi, porque eu quero uma igreja, ensinar essa igreja a relacionar com o Criador. Eu tenho um compromisso com Ele. Então, suspendi o culto de segunda-feira, não haverá mais culto de segunda-feira, só uma vez por mês, na última segunda-feira de cada mês, para que tenha quórum, para que venha aprender a palavra do Senhor. Às vezes, você, no Natalzinho, ai que coisa bonita, pastor, eu já vim do catolicismo, lá fazia, aí vai, compra aquele pinheiro, e enfeita ali, e se veste Papai Noel, e leva para o filhinho brinquedo. Psiu, heresia. Você está trazendo ciúme ao teu Criador. Pastor, eu não creio. Paciência, ensinado foi. Não entra na teologia de Judas. Não entra. Andar com Jesus, vê as maravilhas, fez milagre e na hora não entrou na eternidade. Ei, preste bem atenção, quando você entrar na eternidade, e você vai lembrar, porque você vai ter uma mente aguçada, totalmente transformada. Por favor, a hora que abraçar, adorar o mestre, faz uma pergunta: cadê Judas? Ele vai dizer assim: olha para baixo. Mas andou comigo, andou com o Senhor. Olha lá para baixo. Nos dias de hoje, vamos traduzir isso nos dias de hoje, vamos lá. O profeta Ezequiel vê a imagem de réptil que provoca ciúme em Deus, dentro do templo de Jerusalém. Portanto, eu queria ter tempo de estudar todo o capítulo com vocês, tanto de Jeremias e Ezequiel. Portanto, poderia trocar uma imagem de réptil por Freud, o pai da psicanálise. Podemos trocar por outro réptil por Buda. Vamos trocar por Confúcio. É até interessante, mas eu não posso crer na ideologia de Confúcio, de jeito maneira igual. Você pode até estudar para a prova, na faculdade pedir, mas não segue a ideologia dele, não. Poderia trocar os ídolos, não só por Maria ou Maomé, isso nós não fazemos, porque somos crentes, mas nós trocamos pelo secularismo. Pode, está dando certo lá, vamos fazer aqui também. Estamos trocando essas imagens que dá ciúme pela psicologia, pela autoajuda, por ciências sociais, toda sorte de espécie de elemento estranho. Estamos se importando do mundo e trazendo para a igreja. Isso traz ciúme.
esse secretismo religioso misturado com um culto de adoração ao Senhor, Jesus, a honra e a glória é dele, gente. Eu não posso, preste bem atenção, comedores de arroz e feijão como eu, se vocês querem compromisso com o Senhor, ao vir a esta casa prestar um tributo de louvor a Ele, porque o culto é lá fora, tá? Ei, ao vir aqui, aquele dia é diferente. Eu vou cultuar a Deus, eu tenho que pensar mais nele, eu tenho que tirar um tempinho. Mesmo na correria do dia a dia, você tem que tirar um tempinho. O domingo, né? E cria esse hábito de vir à escola bíblica dominical, que nós vamos bater bem nesse martelo aí, para que isso entre na mente de todos, tá? Depois de vir à igreja no domingo de manhã, aí vai para casa, ora, se tiver alguma visita, faça, a visita no hospital, alguma coisa, faça. Se não for, vai para casa, nada de televisão. Tira um momento com o Senhor amado, domingo eu vou expressar minha adoração, porque é o primeiro dia da semana. Não vemos domingo de manhã, chegamos em casa, comemos aquela tacho de comida, roncamos a tarde toda e depois ligamos a televisão. Quando está perto da igreja, toma um banho, corre e vai aqui, glória a Deus e aleluia. Você está enganando quem? Isso não é cristianismo. Vocês querem ir para o céu, não querem? Quer aprender a ser crente, não quer? Então vocês estão no lugar certo. Ser crente não é o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Não. Ei, treme a brase deste homem. Eu sirvo um Deus que tem ciúme. Eu pensei que ciúme era só em ser humano. Ele tem ciúme. Esse ciúme é zelo. Nós estamos vivendo exatamente o cumprimento dessas palavras. O tempo do fim está marcado, e a igreja, e os cristãos, e as pessoas desse século têm se apostatado. Precisamos voltar para a Escritura. Há juízo sobre a igreja. Há a promessa também, a promessa de salvação e a promessa também de restauração, mas também a promessa de juízo. Igreja, sabe qual é a diferença do Velho Testamento para o Novo? Quando era pego no pecado, levava à frente e você era apedrejado. Ou, se nós voltarmos logo no início da lei dada a Moisés, a terra abria, engolia a gente, né? O serpente aparecia no deserto e picava, morria, tá? Então era feito, acabou. A graça não. A graça você pode passar 50 anos dentro de uma igreja, 100 anos dentro da igreja, e nunca acontecer nada contigo. Mas quando você fechar os olhos e abrir na eternidade, não vai encontrar teu mestre. Porque esquecemos que nós estamos relacionando com um Deus ciumento, um Deus que ira, que só prega amor e paz. Ele é isso também, mas ele tem ciúme, ele se ira, e ele não odeia o pecado. Ama o pecador, mas odeia o pecado. Ele ama o espírito e a alma que está dentro de você. Essa carcaça não. Se ele usar de misericórdia, ele te cura, para algum propósito. Se não tiver propósito, chegou a doença, tchau e benção, pode. Agora, se tiver um propósito para a glória dele, aí ele até te cura. Mas se não tiver propósito, é 7 palmos que te espera. Hoje nem é mais 7 palmos, diminuiu. Pastor, por que o senhor está sendo realista? Para despertar. Nós estamos muito acomodados. Então, precisamos voltar à Escritura, porque há juízo sim sobre a igreja. Então, nas promessas de restauração, esse versículo chama muito minha atenção. O que vier a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele é a porta. A porta é estreita e o caminho é apertado. Ellen, você levantou a mão, pode fazer a pergunta. Você levantou, pode fazer. Não tenha vergonha, não. Às vezes a dúvida sua é a dúvida de muita gente. Eu tenho várias dúvidas. Não entendi. Estava arrumando o cabelo, desculpe, eu sei que você levantou a mão. Alguém quer fazer uma pergunta para a gente tirar a oferta? A igreja, tá vendo?
58 mil BTU e amanhã estará funcionando. Está instalado, só falta colocar o gás. O que estava aqui está arrumando e vai entrar lá no fundo lá. Então, já que nós estamos no finalzinho do verão, mas ainda tem ar para a turma não passar calor, tá bom? Está aqui, ó. O dinheiro arrecadado, né? Os 14 mil reais, tá? Arrecadado aí, que não entrou tudo, né? Essa máquina de 58 mil BTU, R$ 1.900 que o cara gastou para instalar, e mais todas as peças, os canos de cobre, o motor da outra, tá? Então isso vai custar para a igreja quase 16 mil reais, tá bom? Então é para a nossa casa. A próxima etapa agora, nós vamos melhorar um pouco o som, depois trocar as cadeiras. Eu estou pensando em colocar em carpete aqui. Porque o que acontece, igreja? A promessa que ele fez para esse lugar virá gente. Nós vamos começar a ver milagre. Está passando por uma faxina. Muitas pessoas que você viu não vão ver mais. Tá? Há alguns meses atrás, o dono da igreja falou comigo. E eu falei, mano, o senhor manda colocar as cadeiras brancas, vai e vou fazer uma faxina. Tá? Isso está acontecendo. Não é para murmurar, não é para orar. É para colocar o joelho no chão e clamar. As pessoas que saíram daqui e foram para outro lugar, ora para Deus abençoar onde eles foram. Se saíram debaixo de bênção, amém. Se não saíram, Deus tenha misericórdia, não é verdade? Tá? Sabe o que é isso, igreja? Toma decisão pelas emoções e sentimento e não é aferido pela palavra. Eu não estou na igreja por causa de A e B, eu estou na igreja por causa de Jesus. E entenda bem uma coisa bem interessante. Toda igreja tem problema. Toda igreja tem problema. Porque tem ser humano. Tá? Para onde você for, aquele problema vai ser sempre te perseguir. Se você não deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Porque você é o problema. Uma hora você pode ficar 10, 15 anos naquele lugar. Uma hora acontecerá uma situação para aquele problema vier à tona. Como você não deixou o Espírito Santo de Deus trabalhar, vai acontecer. A única coisa que restaura é a palavra. Amém? Que Deus possa abençoar em Cristo todos. Eu peço a gentileza, quem puder, amanhã, da meia-noite, hoje meia-noite, dá tempo de chegar em casa e fazer uma janta, né? Da meia-noite a meio-dia, fazer uma consagração para o culto de quinta-feira. Você ia fazer uma pergunta? Não? Vamos tirar os dízimos e oferta para a casa do Senhor?